Bom dia, meu nome é Mariana Almeida, eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e eu estou aqui hoje para fazer uma reflexão sobre como a gente pode pensar sobre os processos organizacionais, quando a gente olha para as dinâmicas envolvendo influenciadores digitais, que são dinâmicas que, apesar de elas serem, sim, dinâmicas, processos organizacionais, elas fogem um pouco daquilo que a gente tradicionalmente pensaria quando a gente pensa em organização. Então, para começar essa reflexão, eu achei que era bom a gente começar da definição do que seriam esses influenciadores digitais, de uma definição assim bem ampla. Então eu trouxe os influenciadores digitais como indivíduos que eles emergem dessas plataformas digitais e que quando eles postam, eles acabam moldando comportamentos das pessoas que estão ali vendo as postagens dos seguidores e que, quando eles postam, eles acabam formando comunidades ao redor dessas contas, dos influenciadores digitais, a partir do compartilhamento de interesse em comum. Então, é aquela pessoa que posta muito no YouTube sobre filmes, e aí acaba indicando um filme, e ela acaba formando uma comunidade que também gosta de filmes. E aí ela indica um filme e as pessoas que estão ali, os seguidores, eles acabam indo assistir esse filme porque foi indicação do influenciador. É aquela pessoa que posta no TikTok vídeos de maquiagem. E aí ela diz que não gostou de um produto. E as pessoas que estão ali e que formam aquela comunidade ao redor daquela conta, elas confiam no trabalho do que aquela pessoa faz no toque e também quando ela não indica, ela diz que não gostou de um produto, elas deixam de comprar, as pessoas deixam de comprar um produto. Então, são basicamente essas pessoas. E aí eu trouxe para ilustrar a Virgínia Fonseca, que é se eu não me engano, ela está como a maior influenciadora digital do Brasil. Eu acho que é, ela tá em quase 60 milhões de seguidores, tá com quase 57. E aí a Virgínia, ela posta no Instagram coisas sobre a vida dela, as filhas dela, a empresa dela, que é a WePink. E aí essas milhões de pessoas que estão seguindo a Virgínia, elas acabam confiando no que a Virgínia fala. E aí quando a Virgínia, ela indica produtos, é, eu vou botar aqui, indicar produtos. Eu não vou escrever todo, porque senão vai demorar demais. Elas acabam seguindo os produtos que a Virginia indica. Quando a Virginia fala alguma coisa com relação a uma visão de mundo dela, a um posicionamento político, ou ideológico, ou econômico, as pessoas acabam formando também opiniões ao redor disso. Então, basicamente, esses influenciadores, eles são pessoas que conseguem captar muito do, da atenção e do engajamento dos seus seguidores. Porque na sociedade que a gente vive, essa atenção e esse engajamento, eles são vistos na literatura como recursos. A gente tem, obviamente, recursos monetários, a gente tem recursos naturais, mas a literatura, a gente começa a ver, a gente começa a trabalhar com a ideia da economia da atenção, a economia do engajamento, são conceitos que são trabalhados dentro da literatura e eles vão falar sobre como esses influenciadores eles estão disputando
não necessariamente nosso dinheiro. Sim, nosso dinheiro, mas de maneira indireta. O que é importante e o que os influenciadores mais precisam da gente são justamente a nossa atenção e o nosso engajamento. Então, sempre que o influenciador ele fala, curte aqui, curte essa postagem para não perder mais nada, ou então quando eles colocam chamadas muito que chamam muita atenção, eles estão disputando justamente isso aqui, porque isso que é importante dentro dos processos ali das plataformas digitais, porque é isso que vai chamar o dinheiro em última instância. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, é importante a gente pensar no porquê que é importante a gente. Beleza, eu entendi o que são os influenciadores, eu entendi que eles estão disputando nossa atenção e engajamento. Mas por que que é importante? Por que que me interessa estudar isso aqui? E aí eu trouxe alguns pontos para a gente passar bem rapidinho. O primeiro deles é que cada vez mais os influenciadores digitais eles têm comunidades cada vez maiores. Então, eu trouxe aqui para ilustrar uma influenciadora chamada Karen Bakini, que está um pouquinho pequeno, mas aqui no YouTube, lá no YouTube, aqui no YouTube, ela tem quase 3 milhões de seguidores, e no Instagram ela passou de 1 milhão, e ela é uma influenciadora de maquiagem. Então, a Karen é uma, mas está cada vez mais comum. Até a Virgínia também, ela demonstra isso de maneira bem ilustrativa. Eles reúnem comunidades cada vez maiores de pessoas, de milhões de pessoas, através de diversas plataformas. Não é só uma, só duas plataformas. Mas não só isso. Esses influenciadores, eles também têm, muitos deles, linhas próprias, que são linhas bem-sucedidas, linhas que estão no mercado há pelo menos um ano ou mais, muitas vezes. Então, a Karen, além dela ter a, as, as contas dela no YouTube e no Instagram, ela tem um site que ela vende a linha própria dela de maquiagem, que tem vários produtos e que é uma linha que é bem-sucedida, porque senão ela não estaria há anos no mercado. Então, por que que eu trouxe a Karen? Porque aqui, nos prints que eu selecionei, eu acho que dá para ver como esses influenciadores, eles não só têm essas marcas bem-sucedidas, então, ela aqui, um dos vídeos que ela posta é sobre a marca dela, sobre a linha de produtos dela, mas ela também, eles também têm vídeos que trazem opiniões que vão acabar influenciando esses seguidores. Então, os dois primeiros vídeos, por exemplo, ele fala sobre testar produtos. Um tem 70 mil visualizações, o outro tem 280 mil. Então, nesses vídeos, a Karen vai dizer: eu gostei desse produto, eu não gostei desse produto. E as pessoas que estão ali seguindo a Karen, que confiam no trabalho dela, vão moldar os comportamentos, provavelmente vão moldar esses comportamentos, vão ou não vão atrás desses produtos, a partir do que a Karen está ou não está indicando. Um segundo aspecto que eu acho que é bem interessante, que merece atenção, é como influenciadores hoje eles conseguem brigar de frente, bater de frente com veículos tradicionais. Então, agora, durante a Copa do Mundo de 2026, a gente tem o exemplo da própria Cazé TV, que está exibindo, transmitindo todos os jogos da Copa, muitos deles, principalmente na fase de grupos, de maneira exclusiva, e está sendo uma transmissão e está sendo uma cobertura que está batendo de frente com a Globo e com a SBT. Globo essa que durante muito tempo, eu acho que desde a década de 70, de 1970, era a detentora exclusiva dos direitos para exibição de jogos da Copa. Mas aí a Casaco TV veio do influenciador Casimiro Miguel
está fazendo uma transmissão, está batendo de frente, está colocando milhões de pessoas nos jogos. Em dia de jogo no Brasil, está colocando 10, 15, contra a Escócia, parece que foi 18 milhões de pessoas na live. E está fazendo uma transmissão que, em grande parte, está sendo elogiada, não só pela audiência, mas também pelos veículos de mídia e tal, em quase todos os aspectos. Eu não diria que em todos, porque a gente tem, também está tendo, a, na própria transmissão da Cazé, de maneira bem assim contemporânea, as críticas com relação à propaganda que a Casa TV ela está fazendo das bets. Então, isso aqui é uma das bets que a Casa TV está fazendo propaganda, que é a KTO. E aí, aqui, essa veiculação das bets por parte da Casa TV, ela está sendo respondida por, por vários outros influenciadores, ainda dentro do YouTube, com um tipo de resistência, sabe? Eu entendo como um aspecto de resistência, que é um conceito que a gente pode aplicar para uma análise desses processos organizacionais. Eu não vou também escrever toda, não, porque. Mas aqui é para dizer resistência, porque as bets elas estão oferecendo muito dinheiro para poder estarem presentes em todos os aspectos, o que eu entendo como um tipo de. Eu não vou nem falar de poder, porque esse poder ele está em todos os aspectos de todos os processos, mas assim, quando as bets elas oferecem muito mais dinheiro para estarem presentes de maneira central em todos os aspectos, do outdoor à transmissão da Copa do Mundo, a gente tem um influenciador que, por um lado, está fazendo uma transmissão legal, está fazendo uma transmissão de qualidade, que é o Cazé, mas aí ele está sendo respondido com com diversos outros influenciadores que não estão aceitando, estão se posicionando contra essa, esse dinheiro de bets para anunciar de qualquer maneira nesses canais, eu entendo como um movimento de resistência. Então, é, esse cenário aqui, essa dinâmica, para mim, ela ilustra um tipo de conflito, que também é um outro conceito, é um outro tipo de dinâmica que a gente consegue ver quando a gente vai olhar para esses processos. Só que aí, além disso, além da gente ver como esses influenciadores eles conseguem fazer essa eh, trazer essa capitalização do engajamento, essa capitalização da atenção dos seguidores, uma capitalização monetária mesmo, tanto de linhas próprias, mas de patrocínios, não sendo de bet de outras marcas, mas a gente também consegue ver, e aí é um outro aspecto de interesse que eu acho que ilustra como esses influenciadores eles devem receber esse foco da, do- da análise organizacional, mas é que esses influenciadores eles também começam a angariar capital político. Então, o que eu trouxe aqui para ilustrar é uma notícia da CNN do ano passado, de que depois de se eleger para o segundo mandato como presidente da República, o presidente Donald Trump, ele chamou para as conferências dele, porque periodicamente o presidente estadunidense ele tem uma secretária de relações públicas que vai lá, que responde dúvidas, que lê pronunciamentos na Casa Branca para a imprensa. Só que aí
no ano passado, em pelo menos uma ocasião, o presidente estadunidense, além dele chamar a imprensa, ele chamou também influenciadores da direita, influenciador da direita do país, influenciadores pró-Trump. Então, a gente consegue ver aqui que esses influenciadores, eles conseguem angariar também um capital político dentro do poder máximo de um dos países mais poderosos do mundo. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem o influenciador que está aqui e que vai se filmar, no- provavelmente no celular, ou então tirar uma foto, enfim. E aí essa postagem, ela vai ser entregue de maneira orgânica ou não. A gente vai falar sobre isso mais no final dessa reflexão para os seus seguidores. Isso aqui, no centro dessa dinâmica, isso aqui é uma dinâmica assim, básica, mas no centro dessa dinâmica tá um aspecto, tá um conceito chamado sociomaterialidade, que é justamente esse emaranhado entre aspectos sociais e aspectos tecnológicos. Emaranhado. Eu não vou botar todo aqui não, mas é basicamente esse. Cadê a caneta? Aqui. É esse emaranhado entre os aspectos sociais e os aspectos tecnológicos. O que é que isso significa? Isso significa que não tem como a gente fazer uma análise organizacional considerando duas caixinhas. A caixinha social e a caixinha tecnológica. Mesmo que a gente diga, não, mas isso aqui está em interação, é, os seguidores, eles interagem tá, quando a gente, quando eles olham a postagem, isso aí é humano e tecnologia interagindo. Ou então, a tecnologia, ela interage com os humanos. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer uma análise que seja dualística, mesmo se a gente considerar esse tipo de interação. A gente precisa entender que isso aqui não. A gente não pode pensar nisso de maneira dualística. A gente precisa pensar nesses processos organizacionais de maneira, de maneira emaranhada mesmo, como uma junção. Um não existe sem o outro. Então, a, o influenciador, ele não existe sem o dispositivo móvel. E o dispositivo móvel, a tecnologia, ela também não existe sem o agente humano. Não à toa que o desenho, ele traz o influenciador como essa, essa entidade que existe dentro do dispositivo móvel. Não à toa que lá no começo da apresentação, na conceituação, eu falei que o influenciador digital, ele emerge. Era para eu escrever aqui a palavra emerge. Emerge das plataformas. Porque o influenciador ele não existe se não for a tecnologia. Sem tecnologia, sem conexão de internet, sem plataforma digital, sem dados, sem algoritmo, não existe influenciador. E aí, a gente tem essa sociomaterialidade, ela tem algumas implicações. Por exemplo, essa entrega das postagens desse influenciador para os seguidores, para a comunidade, ela evidencia, por exemplo, como esse processo organizacional ele pode ser caracterizado como um processo organizacional, como a gente pode olhar para esses influenciadores como esses influenciadores, essas comunidades, esse cenário enquanto organizações. Por quê? Esse cenário ele demonstra como esse processo organizacional dos influenciadores é uma organização.
E aí, se a gente vai lembrar de alguns aspectos que Serva ele vai falar quando ele fala sobre a análise pragmática das organizações, a gente pensa no que ele vai falar sobre a ação coletiva, que é caracterizada por ações que têm certa regularidade e que demonstram certa intensidade de regulação. Então, a cada postagem, a cada vídeo, a cada tweet, a cada influenciador que forma uma nova comunidade, a gente tem uma regularidade nesse processo organizacional. Não é uma coisa que acontece uma vez só. E apesar de ser uma coisa muito mais or- a palavra que eu quero não é a palavra orgânica, mas não é uma coisa não é um processo tradicional, ele não tem essa intensidade da regulação, essas regras mais bem aceitas, bem definidas. Não tem. Mas ainda assim, mesmo tendo uma baixa intensidade nessa regulação, ainda assim ele tem essa regulação. Então a gente consegue ver, por exemplo, a ação coletiva. E a gente consegue ver de maneira bem mais contundente, até por causa da própria ideia da sociomaterialidade, de como esse é um processo que é resultante das interações entre humanos, no caso, os influenciadores, e aspectos da tecnologia, como são os próprios dispositivos, por exemplo. E aí, para finalizar, qual é o aspecto central dessa minha reflexão? É que esses influenciadores, como eu falei alguns slides atrás, de novo, eles não existem se não são os aspectos tecnológicos. Não existe processo sociomaterial sem o sócio, ou então sem o material. Precisam ter ambos os aspectos. E aí a gente consegue ver isso aonde? A gente consegue ver isso no algoritmo das plataformas, que acaba ditando como os influenciadores eles têm uma estratégia essa que a gente pode lembrar que é um conceito que a gente vê também na análise das organizações. Então, esse algoritmo, esse print aqui que eu trouxe, é de uma busca por vídeos que ensinam sobre o algoritmo do TikTok. Então, esse algoritmo, ou seja, a tecnologia, ele vai ditar a estratégia dos influenciadores, como os influenciadores vão postar, o quanto eles vão postar, como eles vão conseguir um maior engajamento, que a gente viu lá no começo, que é um pouco sobre essa economia de engajamento. As métricas, elas se tornam extremamente importantes para aqui eu acho que é até melhor para ilustrar. A métrica de visualização, por exemplo, ela se mostra extremamente importante para os influenciadores, para a constituição dos influenciadores. Isso além dos aspectos que a gente viu lá no começo, nos primeiros slides, que é na a, a vida pessoal dos influenciadores, ela começa a se misturar com a vida do trabalho. Então, esses influenciadores, eles existindo ali na tela dos dispositivos móveis, eles mostram muito da vida deles, eles mostram a casa deles, a vida, o quarto. As coisas, elas meio que se misturam muito. E como esse é um mercado, essa é uma profissão que eu acho que 15 anos atrás mal existia ou nem existia, é um negócio que está emergente, é um negócio que é muito presente e, mis- e evidencia muito bem como essa agência e esse resultado entre essas interações, ela acontece de maneira muito emaranhada entre humanos e tecnologia. E essa tecnologia não precisa nem ser eletrônica. A roupa, sei lá, a escova que essa influenciadora penteou o cabelo. Então, essa também são tecnologias. Como esses processos
de influenciadores, eles ilustram muito bem, eles ilustram esse emaranhado aqui de maneira muito emblemática, eu acho que é uma reflexão legal da gente ter. Contemporânea é um negócio que está recebendo muita atenção da literatura, e foi por isso que eu quis trazer isso hoje. Obrigada pela atenção e até mais.